Olá, que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Preste bem atenção. Eu vejo muitas pessoas falando, poxa, bispo, eu tenho fé, eu acredito em Deus, Deus é comigo, Deus vai mudar minha vida, Deus isso, Deus aquilo. Tá, beleza. Eu até entendo, né, essa posição, porque nós temos que acreditar em Deus. Ele é o único, é o soberano, é o santo. Ele é o Deus que faz milagre, é o Deus que ressuscita, que cura, que liberta, que prospera, que dá saúde, né, que traz restauração na família. Mas o que me preocupa é com a fé que muita gente diz que tem, mas na hora das circunstâncias, na hora das adversidades, muitos se esfriam na fé, deixam de se fortalecer, deixam de caminhar como vinha caminhando. E essa fé que essas pessoas muitas vezes falam não traz o resultado para a vida dela. Por quê? É uma fé religiosa, é uma fé terrena, é uma fé humana, de sentimento, é uma fé de se eu tocar, eu creio. Então, Deus, ele quando fala de fé, ele fala de uma fé sobrenatural, que transcende a razão humana, da fé que aonde não foi semeado, ele faz nascer, daquilo que nós não vemos, mas cremos que vai existir. É essa fé que Deus busca. Então, quando as pessoas falam que creem, né, e nas horas das adversidades, nas horas das lutas, das perseguições, dos problemas que humanamente a gente às vezes passa, a gente vê que essas pessoas não acreditam de fato, não depositam de fato a fé que elas falam na, na vida delas. Por exemplo, o que é ter fé? Vamos lá. Fé está em Hebreus capítulo 11. Fé é a convicção de fatos que não se vê, mas se crê que vai existir. Vamos falar de um homem que usou a sua fé, que realmente usou a fé sobrenatural, a fé que transcende a razão humana e a fé que Deus se agrada de nós. Esse homem chama-se Noé. Eu vou falar de Noé, tem muitos outros na Bíblia, mas vamos falar de Noé. Olha o que é fé, meu amigo, minha amiga. Olha o que é fé. Deus chega para um homem, ele não tinha conhecimentos bíblicos, ele não tinha profetas para ficar falando com ele. Deus fala com ele diretamente e diz para ele, Noé, constrói uma arca, porque o mundo vai ser destruído. Constrói uma arca. Que vai vir, haverá um dilúvio na terra e toda a carne será destruída. Poxa, peraí. Caramba, uma voz fala para Noé que haverá um dilúvio e que toda a carne será destruída. Sendo que aonde Noé morava, não havia nem chuva torrencial. Havia lá uma chuvinha ou outra. E aí chega uma voz e diz para ele que haverá um dilúvio, que haverá tanta água nesse dilúvio, mas tanta água que vai encher a terra. Vai inundar a terra e toda a carne será destruída. Mas se ele fizesse isso, seria salvo ele e a casa dele. Bom, meu amigo, minha amiga, isso é fé. O homem de Deus me pega e começa a construir uma arca e pregar para todo mundo que haverá um dilúvio e que esse dilúvio, toda a carne será destruída. Durante 100 anos ou mais, Noé começa a botar em prática uma fé que hoje poucas pessoas põem. Botar em prática uma fé que hoje é a coisa mais rara da gente ver, que é a fé que transcende a razão humana. Puxa, construir uma arca, que tamanho seria essa arca? Imagina a cabeça de Noé, uma arca monstruosa. E aí aquele homem começa então a acreditar naquela palavra e começa então a exercitar a fé e começa a construir aquela arca durante 100 e poucos anos, né? Que na verdade foi mais. E ali todos os dias sol, todos os dias sol, todos os dias sol. E ele construindo uma arca porque a voz disse para ele que haveria um dilúvio. Coisa de louco, meu. Se a gente for parar para pensar, a fé é para loucos, não é para pessoas normais. A fé é para loucos.
Porque só loucos, na fé, tomam essa decisão que ele tomou. Acreditar numa voz que ele ouviu para ele construir uma arca que haveria um dilúvio, e esse dilúvio iria destruir toda a carne. E aí, dia após dia, Noé lá, bate tábua, pega prego, chama o filho, vamos cortar, vamos pegar betume para a gente ir passando e tal, vamos medir aqui a arca, vamos fazer aqui os repartimentos para os animais que Deus vai trazer. Peraí, a gente falando assim parece até ser normal, mas não é. Não é. Era uma coisa de louco. Tanto é que o povo daquela nação chamava ele de lunático, maluco, perturbado. Porque ele estava pregando algo impossível de acontecer. Impossível. E ali ele sendo perseguido e pregando todo dia, as pessoas chamando de maluco, zombava dele, escarnecia dele. Mas ele, focado na voz de Deus, na voz que falou ao coração dele, na voz do Espírito Santo, Noé todos os dias levantava, colhia lenha, né? Catava as lenhas, cortava, na época com muita dificuldade, porque hoje você pega uma serra, vai lá e corta a lenha. E naquela época? Como é que era feito? A dificuldade que aquele homem não teve para construir aquela arca. Mas acreditando na voz de Deus, acreditando na palavra do Senhor, ele todos os dias levantava e trabalhava naquela arca. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ele ia para a mata, cortava lenha, preparava lenha, e ia lá, e ia pregando as tábuas, ia fazendo a arca durante 100 e poucos anos. 100 e poucos anos. Sem desanimar, sem parar, sem desistir, sem olhar para trás, sem duvidar. Então, a fé é isso. A fé não é o que muitas pessoas falam. Que tem fé, que acredita em Deus, mas desiste, abandona o caminho da fé, volta a praticar tudo que fazia de errado, passa a não dar bom testemunho. Então, isso não é fé. Fé é o que eu estou falando. Fé é que Noé praticou. O homem todos os dias, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. Tenta entender isso. Todos os dias, construindo arca. Aí só tinha sol, 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 sol. Tempo bom, sol, 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 sol. Mas ele estava acreditando na palavra que disse que viria um dilúvio, pô. Será que você tem acreditado de fato que Jesus vai voltar? E que você não pode desanimar na fé, que você não pode olhar para trás, que você não pode desistir, que você tem que continuar a sua caminhada? Será que você acredita nisso mesmo? Ou será que a sua fé é essa fé do mundo? Uma fé religiosa, uma fé cheia de preconceitos. Ah, não posso isso, não, porque Deus sabe, eu não posso fazer aquilo porque Deus sabe. Ou você é daquele que é um louco na fé, que não desiste da caminhada da fé, que acredita dia após dia que virá um milagre na sua vida, que Deus vai operar o que ele falou. Noé não deixou de acreditar na palavra de Deus, ele não deixou. E olha que foram dias após dias, meses após meses, anos após anos, acreditando em algo que ele não via. Que ele não via, ele não via o dilúvio, ele não via, ele olhava para o céu só azul, só tempo bom, só sol, porque não existia um tempo que mostrasse, pelo menos um pouquinho para ele, que haveria um grande dilúvio. Mas o que importava para Noé era crer na palavra de Deus. E Noé não se corrompeu. A Bíblia diz que Noé não se corrompeu. E aí é que me deixa assim encantado essa palavra. Imagina um homem praticamente sozinho construindo algo que, humanamente falando, era impossível num deserto construir uma arca por causa de um dilúvio. Tá maluco esse cara? Era isso que o povo falava. Tá doido, rapaz. Esse cara tem que ir pro hospício. Tem que ser jogado dentro de uma toca e enterrado vivo. Era isso que acontecia.
Era isso que Noé mostrava para aquele povo, que ele cria de fato em Deus, tanto que mesmo sendo impossível tudo que apresentava a ele, ele não é desistir. Meu amigo, minha amiga, se você diz que tem fé e desiste, abre mão da caminhada, larga tudo, abandona tudo, se revolta, quer bater nos outros, condena, faz um monte de coisa errada, ou volta às práticas do homem velho, né, do homem carnal, que é mentira, prostituição, roubo, adultério, né, viver a vida aí do jeito que você quer, isso não é fé. Eu deixo aqui em cima dessa palavra que Deus nos deu através de Noé, que está em Gênesis capítulo 6 e 7 em diante, que a fé que nós usamos abandonando a Deus na caminhada, isso não é fé. Isso é engano do diabo. Talvez, digo eu, talvez muitas dessas pessoas que dizem que tem fé e chega na hora desiste, são enganadas por Satanás. Porque quem crê em Deus não retrocede, não desanima, não abre mão da caminhada da fé. Não abre, eu duvido. Quem crê em Deus morre, mas não desiste da promessa. Tá entendendo, sim ou não? Você crê em Deus? Então por que desanima? Por que para? Por que abandona? Tu imagina todos os dias Noé levantando e pregando lá as tábuas e construindo a arca, que era monstruosa, grandiosa, imensa. Imagina todo dia, sem deixar de trabalhar na arca, todos os dias. Imagina isso. E hoje, muitos, em uma semana, por causa das lutas, das adversidades, das tribulações, das perseguições, das dívidas, da enfermidade, seja o que for, desistem. Oh, Deus não é comigo. Porque olha como é que eu estou. Deus é. Mas precisa que você acredite nisso. A fé tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter perseverança, tem que ter atitude. Tem que ter. Eu digo, às vezes eu falo nas minhas pregações o seguinte, que crer em Deus, eu creio que as pessoas creem, eu creio. As pessoas falam, olha, eu creio em Jesus, eu creio na palavra, tá, eu até acredito nisso. Eu acredito que as pessoas creem, mas eu acho, né, não posso julgar, que as pessoas creem no Senhor Jesus, mas não entrega de fato a vida a Ele. Entende? As pessoas até crêem, mas entregar a vida que é a parte mais difícil. Que Noé nos dá uma aula de o que é realmente crer em Deus. Noé, tem outros homens e mulheres de Deus na Bíblia que dá um exemplo extraordinário, mas estou falando hoje de Noé, que nos mostra o que de fato é acreditar em Deus. Então você que se diz, né, cristão e que crê em Deus, as suas práticas condiz com o que você diz, os seus atos, como você serve a Deus, como você faz durante o dia, os dias da sua vida, os anos, os meses da sua vida, diz que de fato você serve a Deus, ou só são palavras lançadas ao vento, ou escritas na areia? Porque crer, está aí um exemplo. Noé, um homem que todos os dias, vinham as lutas, vinham as perseguições, vinham as provações. E detalhe, eles estavam vivendo os dias maus. A Bíblia fala sobre isso. Não era fácil os dias de Noé, não estava sendo fácil. Por isso que Deus permitiu que viesse o dilúvio e acabasse com tudo aquilo. E mesmo assim, Noé não desistiu da caminhada da fé. Noé perseverou, Noé continuou a sua caminhada da fé. Meu amigo, minha amiga, eu te faço uma pergunta.
o quanto você crê em Deus, o quanto você realmente acredita em Deus. A sua perseverança é que vai falar. Não é as suas palavras, não é o choro, oh Deus, eu confio em Deus. Tem gente que chora. O que faz a pessoa mostrar que ela confia em Deus é esse exemplo que Noé deu. Perseverança. Mais de 100 anos o homem acreditou em uma palavra do Senhor e construiu uma arca, mesmo tudo ao redor mostrando ao contrário, tudo que ele olhava não dizia que haveria um dilúvio, mas mesmo assim ele perseverou, acreditou, confiou e o milagre aconteceu. Veio o dilúvio e foi salvo ele e toda a família dele. Se você entende essa palavra, então bota seu joelho no chão, clame a Deus, pede perdão das suas fraquezas, dos seus momentos de desistência, volta para o Senhor, toma uma atitude de fé, começa de novo a construir a arca na fé, quer dizer, é você lutar por tudo que você acredita, confiando em Deus, sabendo que Jesus está voltando, tudo está acontecendo, porque se você tiver uma dúvida, uma fé artificial e não crê em Deus com atitude, mas sim só com palavras, você pode ser um desses que vai ficar fora da arca. Entende, sim ou não? Talvez você não goste do que eu estou falando, mas não é para você gostar, é para você entender e mudar essa situação. Porque Deus hoje está falando para você, a fé que você diz que você tem não condiz com as suas atitudes, não condiz com o que você pratica, porque a fé, ela tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter perseverança, tem que ter realmente a força, tem que ter coragem para você caminhar na fé, porque não é fácil. Vem lutas, provações, perseguições, muitas vezes calúnias, vem os problemas, as dificuldades, as adversidades, todas que vêm, mas é aí que nós, através da nossa atitude, mostramos que nós cremos de fato no nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Tá certo? Então, tá aí uma palavra poderosa para o seu coração. Não desista. Mostre para Deus em ato, em atitude, em perseverança, o quanto você acredita e confia nele. Se você desistiu, faça que nem um filho pródigo. Se arrependa e volta, porque hoje é o dia do seu milagre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você e tua casa, e que dê força nessa caminhada aí. Eu sei que muitos estão passando por lutas, por provações, por dificuldades, mas levante a sua cabeça, porque tem um Deus que fez uma promessa para você, que um dia fez uma promessa para Noé e cumpriu com ela. E ele vai cumprir com essa promessa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, compartilhe esse vídeo, entre no meu canal Bispo Renato de Souza lá no YouTube, se inscreva, deixe ali o seu like, né? E acione o sininho para você sempre estar recebendo uma palavra de fé. Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.